Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é as promessas de Deus. Fique comigo aqui no vídeo até o final porque Deus tem muito a nos falar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também nós estamos orando por você. Deixe aqui o seu pedido de oração. E você conhece a história de Isaac, o filho da promessa? Pois é, Abraão, ele tinha 100 anos e Deus falou com Abraão: você terá um filho e a sua posteridade será de uma grande nação. E Abraão, ele sorriu, ele nem acreditou. E quando contou a sua esposa Sara, foi da mesma maneira, eles ficaram incrédulos. Mas passou-se um ano e Sara teve um filho, chamado Isaque, filho de Abraão. A sua linhagem era para ser cumprida toda a promessa de Deus que teria uma grande nação. E dessa grande nação viria o Messias, que é o Cristo, Jesus. E quem que é esse povo? Quem que são os filhos dessa promessa? Somos nós. Somos nós, o povo de Deus. Por isso que nós devemos ter a fé e a confiança de que Deus, Ele nunca nos abandona. Nós somos o povo de Deus, eu e você. Deus me conhece antes de eu nascer. Deus, Ele te conhece antes de você nascer. Você já tinha o seu nome escrito no livro sagrado de Deus. Por isso devemos ter a confiança nas promessas de Deus. Só que o tempo é de Deus. Nós às vezes falamos assim: por que será que está demorando tanto? Por que será que não chega a minha hora? Chama-se Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo oportuno. E você tem que estar sempre em sintonia com Deus. Você achando que Ele está perto ou não. Às vezes a gente acha que Deus está longe, mas Deus está aqui. Ele nunca nos abandona. Somos nós quem oscilamos. Às vezes estamos um dia bem, no outro dia não estamos bem, mas Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Deus tem uma promessa para a sua vida e ela irá se cumprir. Mas eu tenho também algo para te dizer, que você tem que estar em oração. Você tem que estar em obediência e honestidade com Deus. Isso não significa que eu não vou errar, porque errar eu vou errar todo dia. Mas se eu espero uma promessa em Deus e sou infiel com Ele, eu não tenho essa aliança com Deus, Deus pode desviar essa promessa de mim, porque Ele pode estar me dando esse tempo que não chega para eu amadurecer. Vamos pegar aí a quaresma, os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Tem um começo de um propósito, tem um fim de propósito, mas o meio do caminho é dolorido, como é na sua vida. Você tem um propósito, tem a promessa, o caminho, o tempo, ele é sofrido. E às vezes essa espera que Deus nos deixa é para que nós possamos amadurecer, crescer, entender que a vontade é dele e que não é minha. Aí, vou pegar um exemplo. Você quer abrir um negócio. Aí você abre um negócio hoje, aí você quer outro amanhã, você já viu que esse não deu, um mês você já viu que não deu. Existe um tempo para as coisas acontecerem. E esse tempo chama-se constância. É você estar constante em Deus e ver em Deus se você está no caminho certo, se você tem aquela obediência espiritual. Não é
uma falta de misericórdia de Deus. Muito pelo contrário, Deus, ele tem a misericórdia dele sobre nós para esperar o tempo oportuno para ele nos dar aquilo que queremos. Para isso, a gente tem que ter maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade para que nós possamos ter a visão do Espírito Santo para conduzir a nossa vida. E Cristo, ele fez de todas as promessas que Deus deu, Cristo, ele nos deu a salvação. Olha que coisa mais incrível. Isaac, ele foi colocado como sacrifício. Deus falou assim com Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E ele foi. Olha para você ver a confiança e a fidelidade desse homem. Ele pegou Isaac e foi levar para fazer um sacrifício. Quando ele ia sacrificar Isaac, os anjos chegaram perto de Abraão e falou assim: não, Abraão, você provou a sua fé. Quem será sacrificado será o Filho de Deus. E logo tinha em vista um cordeiro ali perto, que o sacrifício não foi de Isaac. O sacrifício foi do próprio Filho de Deus, que morreu e foi sacrificado para nos salvar. É um sacrifício de salvação. A partir da morte de Cristo, que nós somos descendentes, nós somos a nação de Abraão, de Isaac. Veio Cristo, ele se sacrificou por nós, se imolou como um cordeiro e abriu as portas do paraíso para que pudéssemos ser o seu povo e nós teremos a vida eterna. Isso não é pouca coisa. Então as promessas de Deus, elas se cumprem, mas tenham o poder da oração na sua vida. A oração, ela pode mudar tudo. Às vezes você está esperando no lugar errado. Às vezes você está esperando em alguém. Às vezes você está colocando toda a sua confiança num negócio ou numa situação que não está dentro do propósito de Deus. A promessa de Deus, ela está aí no seu coração, mas tem o meio do caminho. Assim como o pessoal saiu do deserto, demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida, era para ser uma viagem de 11 dias, sabia? Demorou 40 anos porque era um povo de cabeça dura. Ou seja, Deus, ele estava esperando as pessoas amadurecerem para conquistar a Terra Prometida, porque as conquistas, elas são difíceis. Pergunta para um jogador de futebol, uma jogadora de vôlei, se é fácil você chegar no topo. É muita luta, mas Deus, ele está ali. Se existe uma promessa para a sua vida, ela vai acontecer. Deus, ele não mente. Ele não é homem como nós para mentir. Mas será que eu estou me colocando no caminho para receber essa promessa? Então se coloque em oração. Peça a Deus. Você tem o poder de antecipar as suas promessas através da oração e da comunhão com Deus. Não é uma troca, não é pedir a Deus. Deus, ele já sabe o que você precisa antes mesmo de você saber. Mas ele espera um momento oportuno para que você cresça, para que você tenha fé, para que você aproveite a promessa dele no seu coração. É uma aliança que a gente coloca no dedo, é uma aliança que a gente tem um pacto de amor, porque ele é nosso pai e nós somos os seus filhos, nós somos a sua linhagem, nós somos a sua nação. E que neste vídeo de hoje você tome posse das promessas que Deus tem para a sua vida. E eu vou terminar esse vídeo com uma pergunta.
Qual é a promessa que Deus tem para você? Digite aqui. Qual promessa que é? Você sabe? Se não sabe, peça ao Espírito Santo para te mostrar. Porque as promessas de Deus, elas são promessas de prosperidade, de futuro, de esperança, de bem, de coisas boas. Mas lute por ela, com fé, com oração e com fidelidade a Deus. Pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Creia nas promessas de Deus. Um excelente domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos descansar e apreciar o nosso dia. Eu te espero você até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!